A evolução pode ser proposital, e isso está assustando os cientistas. Este é o título de uma reportagem da Forbes, que foi publicada há uns 2 dias atrás, e hoje eu queria então avaliar essa reportagem com os senhores. Ah, para aqueles que estão por fora da academia científica, é importante frisar que, primeiro, a filosofia predominante dentro da academia é o materialismo. E não um qualquer materialismo, mas um materialismo reducionista, né? A ideia de que o todo que nós observamos aí no universo pode ser reduzido às partes, né? Alguns vão aí descer até a física. Então, eles dirão que um organismo poderia, em princípio, ser explicado do ponto de vista físico, única e exclusivamente. Só nos falta as ferramentas para fazê-lo. Essa era a visão, por exemplo, de Laplace, né? Outros aí vão ter um reducionismo um pouco mais suave, vão dizer que, por exemplo, como Richard Dawkins, que nós somos simplesmente um produto dos nossos genes, né? Outros vão dizer que não, a biologia pode ser reduzida à química, né? Então, surpreendentemente para alguns, está aí crescendo uma visão, principalmente entre os biólogos, de que esse reducionismo, seja ele genético ou físico, ele não se aplica a sistemas biológicos. É impossível você descrever um humano ou um cachorro simplesmente por suas propriedades físicas, tá? Então, o foco dessa pesquisa é o Dennis Noble, né, que era, por assim dizer, um colega lá da Universidade de Oxford, né, um professor de fisiologia cardiovascular, e ele é um dos fundadores do Third Way of Evolution, essa ideia de que o processo evolutivo pode ter um elemento de não intencionalidade divina, mas um certo propósito, né? E isso é extremamente asqueroso para os indivíduos materialistas, né? Então, sem mais delongas, vamos ver o que essa reportagem tem a dizer aí sobre essa discussão, né? Então tá lá, a evolução pode ser proposital e isso está assustando os cientistas. Onde estão todas as curas genéticas? Pergunta Dennis Noble, um biofísico frustrado, membro da Royal Society e o pioneiro no campo da biologia de sistemas. Eles não existem. Onde estarão? Eles não existirão. Desde o mapeamento do genoma humano em 2003, as prioridades de investigação e o financiamento passaram significativamente para a genética. O investimento melhorou a detecção e gestão de doenças, mas não cumpriu a promessa de curas para as nossas doenças mortais mais comuns, como doenças cardíacas, diabetes tipo 2, Alzheimer e a maioria dos cancros, né? Cancros aqui, imagino seja câncer, né? Isso aqui foi traduzido para o português de Portugal. Para agravar a questão, um estudo em larga escala de 2023 concluiu que os scores de risco genético têm um desempenho ruim na previsão de quem vai desenvolver doenças comuns. Para Noble, os bilhões de investidos anualmente em pesquisa genética representam menos uma estratégia e mais uma confusão científica, que somos nossos genes. Eu diria que isso não é uma confusão científica, isso é uma confusão metafísica, né? Essa noção de que nós podemos ser reduzíveis às nossas partes, ela é uma confusão que começa ali, obviamente lá nos pré-socráticos, com os atomistas, Demócrito, Empedócles, etc., e é ressuscitada aí no iluminismo com o atomismo moderno, né? Então, a ciência moderna ela nasce aí já em uma confusão filosófica severa, principalmente com Descartes, né? Começa mais em Galileu, mas Descartes termina de chutar o pau da barraca. Newton também comete diversos equívocos. E, basicamente, o erro é essa tentativa de reduzir o universo às suas propriedades quantitativas, né? Há uma certa idolatria do método científico, da capacidade da ciência moderna de gerar aí coisas de certo fantásticas. Então passa-se a achar que tudo aquilo que não é reduzível à matemática,
aspectos quantitativos, que é aquilo que a ciência moderna trabalha, ou não existem ou não têm importância, né? Seria talvez uma ilusão, né? Então tem e aí que vai nascer aquele famoso problema, né, do mind-body. Descartes pega aqueles aspectos da matéria que não são reduzíveis ao aspecto quantitativo, por exemplo, a coloração, o sabor, e ele vai jogar isso daí para a inteligência humana, né? Para a consciência, o que quer que seja, né? Então há essa separação, essa dicotomia que vai ficar conhecida como o mind-body problem, né? Que tem outros aí aspectos, como por exemplo, se há uma substância, a inteligência humana é uma substância separada do corpo, como essa substância então pode agir ali na matéria, dentre outros problemas que Descartes cria, né? Então essa visão reducionista, ela se torna predominante na, na ciência, principalmente na física, depois um pouco atrasadamente na química, mas a biologia sempre pareceu resistir a essa visão reducionista, né? Uma vez que é impossível descrever um organismo em termos matemáticos. Então, com o advento do evolucionismo, presumiu-se então que agora a biologia ela poderia se livrar das causas finais aristotélicas, da noção de propósito, e tudo poderia então ser descrito com leis físicas ou leis naturais, né? E Darwin teria então aí concluído esse paradigma científico e trazido a biologia para esse meio reducionista, né? Então, a história científica de quem somos é um modelo reducionista e centrado em genes que perde fenômenos naturais como propósito devido à sua associação com um design inteligente e um designer transcendente e inteligente. Então, veja o preconceito, né, o pensamento circular, né? Eventualmente, na ciência moderna, Deus foi banido. O pessoal lá da modernidade, eles eram basicamente deístas, então eles enxergavam as leis naturais como sendo simplesmente o desígnio de Deus, né? Mas quando você começa a ter esse tipo de pensamento, você cai no risco de ou eliminar Deus completamente ou começar a confundir Deus com as próprias causas naturais, né? Deus passa a ser essas causas ou ele passa a ser eliminado, né? Então essa ideia deísta que você vê ali em Newton e diversos iluministas, a tendência natural é que, se tudo pode ser explicado por causas secundárias, por leis que foram estabelecidas desde o princípio, então o passo seguinte é, obviamente, eliminar Deus completamente e dizer que as leis são suficientes para explicar a realidade, né? E no caso da biologia, obviamente, em um ponto, depois com o advento da genética, principalmente nos tempos mais modernos, os genes então passam a ser a, a unidade ontológica principal da biologia, né? Você é um produto dos seus genes, você é construído a partir dos seus genes, né? O que isso é um completo absurdo, como eu já disse em diversos vídeos, e isso pode ser refutado em 30 segundos, né? Todas as suas células têm o mesmo material genético, entretanto, as suas células são distintas. Logo, o material genético não é suficiente para explicar porque uma célula se torna uma célula de coração e outra se torna um neurônio, por exemplo. E veja o mais importante aqui, né, é o preconceito, uma vez que agora Deus foi banido da ciência, então qualquer menção de propósito, que vai remeter, obviamente, a uma inteligência, isso é tomado como algo danoso, perigoso para os cientistas. Então você há a priori uma eliminação de qualquer causa que tenha uma intencionalidade envolvida, né? Então isso não é ciência, isso é uma filosofia materialista que está sendo imposta na ciência e confundida com essa própria ciência, né?
Noble é um neutro em questões religiosas. No entanto, ele vê evidências convincentes de que o propósito pode ser fundamental para a vida. Ele está determinado a desmistificar o paradigma científico atual e substituir a elevada importância dos genes por algo muito mais controverso. Seus esforços enfureceram muitos dos seus pares. Agora, por que, para aqueles que acham que a ciência é neutra, que o materialismo não permeia a ciência, que os cientistas são simplesmente materialistas metodológicos, por que eles haveriam de ficar irritados com um ateu, porque o Denis Noble é ateu, ele não é sequer um criptocristão, né, propor uma ideia contrária a esse materialismo reducionista? Eu já li diversos artigos, não só do Noble, inclusive eu tenho um livro dele, até que é Music of Life, mas de outros dessa Third Way of Evolution, essa ideia de que a evolução ela tem outras causas que não sejam mutação e seleção natural, e eles são atacados pelos seus próprios pares, né? Por quê? Porque isso aí pode avacalhar essa noção de que a evolução é uma teoria totalmente aceita entre todos os biólogos, 99% dos biólogos, estamos apenas ali trabalhando nos detalhes, né? Mas sim, existem uma gama de pesquisadores de altíssima qualidade, que são do próprio time de ateus, que afirmam que o neodarwinismo é uma teoria falha, isso não convém com a agenda, né? E essa agenda também, ela é totalmente contrária a qualquer possibilidade de uma divindade estar, de alguma forma, presente aí, ah, de forma causal no universo. Então, essas críticas ao evolucionismo vinda de indivíduos da gangue é vista com maus olhos, porque você pode estar dando munição para o, sei lá, o criacionista ali de plantão, né? Isso é algo que mostra que o evolucionismo ele tem elementos religiosos, ele não é uma teoria científica, pura e simplesmente. Senão, desafios seriam bem-vindos, ao invés de serem vistos com maus olhos, né? Mas ganharam o apoio da próxima geração de pesquisadores de origem da vida que trabalham para derrubar o reinado do genicentrismo. Se for bem sucedida, a mudança poderá não só transformar a forma como classificamos, estudamos e tratamos doenças, mas o que significa estar vivo. Olha. Batimentos cardíacos emergentes. Um dos primeiros programadores de computador biomédicos, Noble criou o primeiro modelo para um coração humano em funcionamento em 1960 em um computador de tubo de vácuo. O projeto levou à descoberta de que os batimentos cardíacos são propriedades emergentes, novos fenômenos, decorrentes de ciclos de feedback, transformando a nossa compreensão da função cardíaca e sustentando os tratamentos para doenças cardíacas que usamos hoje. Então vejo que essa noção de propriedade emergente, né, que é basicamente ah, uma forma de dizer que certos processos não são reduzíveis às suas partes, né, que você não conseguiria prever um certo fenômeno simplesmente avaliando a interação entre as partes, né? Isso aí é uma confusão mental, é uma wave of hands, assim, basicamente. Uma terminologia vazia, que é oriunda exatamente desse materialismo reducionista, correto? Se você acredita que tudo que existem são partículas ou genes, ou o que é que seja, e de repente propriedades que não são reduzíveis a esses genes aparecem ou são detectadas, né, você vai dizer então que essas propriedades emergem da matéria. Agora, se você já tivesse uma boa filosofia em que a substância, né, ela é ontologicamente a unidade, né, que o humano não é reduzível às suas partes, então não há necessidade de se falar de propriedades emergentes, né? As partes estão a serviço do todo. O coração é o que é porque eu existo. O coração, não tem como você descrever um coração sem fazer uma referência ao todo do qual ele é parte. Você fala de um coração, você geralmente dá a função do coração, mas a função do coração ela é uma função em relação ao meu corpo. Então, essa papinho de propriedade emergente é basicamente mágica materialista. Nós não prevemos
que essas coisas aconteçam, mas elas aconteçam, porque eu não posso explicar a nível atômico ou químico, o que é que seja, então ela é uma propriedade emergente. Mas esse termo, ele não explica absolutamente nada. Sua pesquisa sobre o marca-passo do coração demonstra uma priorização do organismo como um todo sobre seus genes sozinhos. Vários genes podem ser eliminados individualmente, mas o processo continua. Então está uma redundância genética, né? O organismo ele tem um buffer. Você pode nocautear um gene e nem por isso o organismo vai morrer, né? Esses genes são responsáveis pelo ritmo cardíaco, mas outros mecanismos podem assumir o controle para fazer o trabalho. Isso se dá porque o organismo ele é um todo, né, ontológico. Na década de 1960, Noble serviu como examinador de dissertação para o então desconhecido Richard Dawkins. Dawkins, uma figura proeminente no movimento do novo ateísmo, viria a ser autor do clássico de 1976, O Gene Egoísta, que popularizou a teoria da evolução centrada nos genes. Um livro horroroso, por sinal. É um tratado de filosofia de um amador, tem pouquíssima biologia ali. O que tem são as ideias delirantes de Darwin, em que ele atribui aí uma agência aos genes que é completamente sem noção. O genocentrismo diz que a evolução age sobre os genes, não sobre organismos individuais. Somos apenas vasos para os nossos genes que estão impulsionando a evolução pela seleção natural darwiniana. A análise de Noble sugere que a evolução age sobre o organismo como um todo, com o organismo aproveitando a aleatoriedade e a variação para criar e curar-se de propósito. Agora, nós vamos ver que quando uma pessoa começa, que está fora, né, do catolicismo, um indivíduo que não é religioso, ele começa a enxergar problemas metafísicos com a sua visão de mundo, nesse caso aí o reducionismo, ele tem duas soluções. Ou ele chega à verdade, ele se usa desses conhecimentos adquiridos e dessa crítica para se perguntar e acaba conhecendo a verdade, ou às vezes ele acaba indo para o extremo oposto, né? Então ele sai de uma heresia e cai em outra, né? Ele sai de um erro e vai para o outro extremo. Então o erro que geralmente se segue de alguém que está tentando fugir desse materialismo atomista, epicurista, é o indivíduo acabar caindo em um certo panteísmo, né, e atribuir à matéria uma certa agência. Ao invés de atribuir a agência à substância, né, ao organismo, eles vão acabar atribuindo a algum processo, nesse caso o evolucionismo, ele vai atribuir por exemplo, o panpsychismo, vai dizer que a matéria é consciente e que há uma direcionalidade na própria matéria, por ser consciente, etc. Né? Então, eu li o livro do Noble e tem momentos que ele está basicamente ali contemplando a ideia de uma forma substancial, mas porque ele não é um filósofo treinado e porque ele é ateu, né, ele acaba caindo aí em umas ideias meio bizarras, né, e não vai abandonar o evolucionismo, porque o evolucionismo ele é essencial para a visão ateia, né. Nessa reavaliação, Noble acredita que propósito, criatividade e inovação são fundamentais para a evolução. Ele argumenta que vivenciamos esse processo como pulsões, mas eles não são puramente subjetivos. Eles também progridem inconscientemente em outras partes do nosso corpo. Esses processos naturais aproveitam a aleatoriedade e a imprevisibilidade e estocasticidade para sobreviver, tomar decisões e prosperar. A estocasticidade é o centro da criatividade nos organismos. E aí ele cai de novo nessa ideia, né, de que a aleatoriedade, de certa forma, ela é direcionada. Ou, nesse caso, ele até tem uma ideia boa, que é o fato de que o organismo se utilizaria dessa aleatoriedade de forma a utilizá-la para um certo fim. E esse é um erro que os reducionistas e os materialistas não conseguem perceber. Eles percebem, por exemplo, que você pode explicar, por exemplo, como os ossos se desenvolvem em um embrião
e que há um aspecto físico de como esses ossos vão ser orientados. Tá? E aí eles acham, portanto, que esses processos físicos, que muitas vezes são encontrados também em minerais, né, são responsáveis pela disposição desses ossos. O que eles não percebem é que, na verdade, o organismo se utiliza de processos físicos e os direciona para o seu próprio fim. Não é da natureza de, de substâncias químicas agirem desta forma, mas no corpo de um animal, esses processos estão sendo cooptados pelo organismo de forma a servir o seu próprio fim. O Noble percebe isso, só que ele não chega à conclusão que existe, então, um princípio ordenativo no corpo. Ele chega próximo, ele diz que o corpo humano parece uma sinfonia, né, que é um condutor que rege todos esses processos no corpo humano de forma a chegar a um certo fim. Só que ao invés de então voltar à filosofia tomista e perceber que ele está basicamente flertando com Aristóteles, ele vai dizer que o processo evolutivo tem um certo propósito e vai dar umas explicações ainda assim materialistas, só não reducionistas, né? Então é uma pena, né, que esses indivíduos, eu não sei se o Nobel sequer foi apresentado a uma filosofia aristotélica. Se o fosse, talvez ele pudesse eventualmente se converter. Mas quando o cara é free thinker, né, ele tenta desenvolver a sua própria filosofia, ele vai acabar caindo em pensamentos errôneos que já foram pensados por outras pessoas, né? Evolução e propósito, né? A evolução do propósito. Opa, por que ficou em inglês? Eu vou dar uma pausa aqui, porque o negócio está em inglês. Bom, eu não consegui fazer o meu browser traduzir o resto da reportagem. E de qualquer forma, esse vídeo já está com 22 minutos de duração. Eu vou colocar o link da reportagem aqui, tá? E os senhores podem ler o resto para aqueles que sabem inglês. Mas o ponto principal eu já o passei. Existe um preconceito dentro da academia contra qualquer coisa, qualquer ideia que não seja um materialismo reducionista. Mesmo indivíduos evolucionistas e ateus, como o Denis Noble, eu não estou aqui dizendo que o Denis Noble é um cristão, que ele está sendo contra o evolucionismo, não, ele defende a ideia de que a vida surgiu lá em uma poça e evoluiu, mas vejo que até entre vários indivíduos como Denis Noble, e um número crescente, a ideia darwinista, materialista, em que acaso e seleção natural, ou que gera, a nível genético principalmente, pode explicar toda a realidade biológica, está caindo por terra. Tá? Alguns aí vão tentar minimizar e dizer que Denis Noble, Dawkins e os outros, James Cone e qualquer outro aí, neodarwinista, eles concordam nas coisas mais importantes e que essas discussões são triviais. Não, essas discussões não são triviais. Fossem triviais, esses indivíduos não seriam atacados pelos seus próprios pares. Fosse essa discussão trivial, a Nature não teria feito um artigo em 2015 sobre se a evolução precisa ser repensada, correto? Se são pontos triviais, não há necessidade de repensar a teoria evolutiva. Hoje existe um renascimento, por assim dizer, da filosofia aristotélica entre os filósofos da biologia. Filósofos estes que muitos são evolucionistas, ok? E eles estão aí tentando trazer de volta alguma noção de propósito. Em 2021, nós tivemos aí uma conferência na Linnean Society, que eu até participei online, sobre teleologia, que eles hoje chamam de teleonomia, porque eles querem exatamente tirar essa noção de um propósito que é imposto de fora. Então vejam que essas discussões elas ocorrem, estão cada vez mais mainstream. Mas você aí na sua universidade, principalmente no Brasil,
não será informado dessas discussões. Talvez agora, em 2024, essas discussões estão sendo feitas a nível acadêmico, na graduação, eu não sei. Eu não tive exposição a nenhuma dessas ideias, nem sequer durante o meu mestrado no Brasil. A visão neodarwinista da síntese moderna, que você vê aí entre os seus favoritos do YouTube, ela é a visão predominante nos países atrasados. E essa alteração no pensamento vigente sequer comunicada aos estudantes. Então você tem aí as palavras do Denis Noble, que não é um qualquer, né? Um dos pesquisadores aí mais famosos do mundo, no que diz respeito ao evolucionismo teórico, né? Então, eu queria então fechar esse vídeo, desejar a todos um excelente domingo e até a próxima.